Muito bom dia para você que está entrando nessa manhã aí no Café com Sabedoria. Seja muito bem-vindo aí. Eu espero que Deus nessa manhã possa falar muito com você, possa te abençoar de forma especial. Seja bem-vindo a mais um Café com Sabedoria. Então, juntos aqui nós vamos estar meditando numa palavra. Tenho certeza que Deus vai abençoar. Seja muito bem-vindo. Vamos dar uma compartilhada aqui no nosso café, então. Deixa eu colocar aqui na nossa página. Café com Sabedoria, seja muito bem-vindo. Você que está aí comigo, bom dia. Vamos continuar falando então sobre o que fazer quando Deus não me revela o próximo passo. Semana passada eu falei com todos que aqui estão sobre o Davi. Foi sobre ele que nós falamos na semana passada, sobre o que fazer quando Deus não nos revela o próximo passo. Falamos então na semana passada sobre o Davi. Hoje eu quero continuar falando com você então sobre o Abraão, falar com você sobre o José e o que esses homens de Deus fizeram quando o Senhor a eles não revelou o próximo passo, ou seja, aquilo que Deus iria fazer na vida deles. Seja muito bem-vindo, bom dia para todo mundo que está aí junto conosco entrando na live do nosso Café com Sabedoria. Seja muito bem-vindo mesmo, bom dia para todo mundo que está entrando aí no nosso café. Que Deus abençoe. Não sei se você estava na live de ontem, de Provérbios. Todas as noites eu tenho feito ali pelas 11 horas a nossa live, então, falando sobre o livro de Provérbios. Seja muito bem-vindo. Você que está aí, vou entrar agora também pelo Instagram para alcançar mais pessoas aí na nossa live do Café com Sabedoria. Seja muito bem-vindo nessa manhã aí ao nosso Café com Sabedoria. Que Deus abençoe você. Vamos lá então, hoje nós vamos continuar falando sobre isso, sobre o que fazer quando Deus não revela o próximo passo. Deixa eu entrar pelo Insta aqui também. Bom dia então para quem está entrando aí conosco no Café com Sabedoria. Semana passada eu falava com você aqui sobre essa mensagem, o que fazer quando Deus não me revela o próximo passo. O que eu faço quando Deus não me revela o próximo passo? O que eu faço? Semana passada falamos do Davi, você lembra? Deixa eu voltar lá em 1 Samuel 16, continuar aqui com você. 1 Samuel capítulo 16, nós paramos aqui no 13 e no verso 19. Lembra? Eu disse, o que fazer quando Deus não revela o próximo passo? Mostrei sobre o Davi. O que o Davi fez? O Davi continuou servindo. E é o que nós precisamos fazer. Primeiro ponto que eu falei com você, o que fazer quando Deus não revela o próximo passo é continuar servindo a Deus. E Deus faz muito isso na nossa vida. Deus vai lá e te dá uma promessa, só Ele não fala o que vai acontecer até você alcançar e viver a promessa que Ele te deu. Normalmente Ele não fala o que Ele vai fazer. O que o Davi fez? O Davi continuou servindo a Deus, que foi o 1 Samuel 16. Já vamos fazer uma oração, estou só fazendo um resumo da live passada para você entender e poder entrar agora. Ó. O que diz aqui? Então Samuel, ele tomou o vaso de azeite e ungiu Davi no meio dos seus irmãos, e desde aquele dia em diante, a Bíblia diz, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi, e a Bíblia diz assim, ó, e então Samuel se levantou e voltou para Ramá. Deus faz muito isso conosco. Deus, ele nos dá uma promessa, Deus, ele nos mostra o fim lá no início. Ele é o alfa e o ômega. No início, ele já mostra o fim. Ele diz o que ele vai fazer, o que ele vai realizar na nossa vida. Contudo, o que Deus não faz, pastor? Deus, normalmente, ele não revela o próximo passo. Então, vamos continuar essa mensagem aqui do Café com Sabedoria passado. Mas, contudo, o que o Davi fez depois que ele foi ungido? Você entendeu? O Samuel foi lá e ungiu. Foi lá e ungiu Davi. Contudo, não revelou quando que ele iria para o palácio, o que iria fazer, como que ele iria sentar no trono, que dia que isso ia acontecer, quando que essa promessa ia se concretizar. E Deus faz isso. Às vezes Deus mostrou para você que você vai ser grande, que você vai crescer, que você vai ter uma empresa. Muitas vezes Deus mostrou que você vai ter um chamado especial, que você vai fazer a obra de Deus. Não sei o que Deus te mostrou, o que Deus te revelou. Mas, contudo, Deus não diz quando, não diz de que forma, não diz aonde, não diz quem vai nos treinar, quando que nós vamos chegar lá. Isso é o que Deus não faz. Ele muitas vezes mostra a promessa, só não revela o próximo passo. Então, qual foi a atitude de Davi quando o profeta Samuel unge ele
e não revela para ele o quando que ele vai virar o rei, quando que ele vai entrar no palácio. Qual é a atitude que o Davi toma? Ele volta para o pasto. Ele continua servindo, ele continua cuidando das ovelhas do pai dele, ele continua fazendo o que ele fazia, que era cuidar daquelas ovelhas. Porque o 19 diz assim: E Saul enviou mensageiros a Jessé dizendo: Envia-me a Davi, teu filho, olha só, o que está com as ovelhas. Então Deus mandou chamar o Davi lá no pasto. E é isso, esse é o primeiro passo. Você está passando por alguma situação na sua vida e Deus não fala para você o que ele vai fazer, quando ele vai fazer. Nessas situações, às vezes, nós ficamos confusos. O que fazer quando Deus não me diz o que fazer ou não me revela o próximo passo? Continue servindo, te dedicando naquilo que Deus colocou nas suas mãos ou deu para você fazer. Continue servindo. Vamos orar? Vamos começar esse café com sabedoria, então, com uma oração, e daí nós continuamos aqui com a nossa mensagem. Vamos orar então. Pai, estamos aqui diante de Ti nessa manhã, obrigado por mais essa oportunidade. Estamos na live do café com sabedoria, e que o Senhor possa falar com cada pessoa que está conosco pelo Facebook, Instagram, cada rede social, quem vai assistir a live agora ao vivo ou de forma gravada, depois que terminarmos, mas que o Senhor fale, abra o nosso entendimento, Espírito Santo, precisamos de Ti. Estamos falando sobre o que fazer quando o Senhor não revela o próximo passo, então abre o nosso entendimento. Eu quero colocar a vida dele e dela diante de Ti. Estamos começando mais uma semana, às vezes essa pessoa tem decisões importantes a tomar, a realizar. Meu Deus, talvez tem pessoas procurando aquela porta de emprego, outros que já têm o trabalho, alguns com sonho do próprio negócio. Eu não sei o que cada pessoa está vivendo, mas o Senhor conhece o dia a dia de cada um de nós. E de acordo com as nossas necessidades, com aquilo que o Senhor vê que precisamos, fale, abra os nossos olhos, nos oriente. Se existe algo que não era do Senhor para atrapalhar, que saia em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Então, bom dia para todo mundo, bom dia para quem está entrando agora. Deus abençoe você de forma especial. Nessa semana estamos começando aí, hoje é dia 19, amanhã aqui no Rio Grande do Sul, feriado dia 20. Amanhã a gente chama assim carinhosamente Dia do Gaúcho. Então, o que fazer quando Deus não revela o próximo passo? Primeiro ponto que nós falamos na live passada, se você talvez não acompanhou, você pode voltar aqui na rede social, pode ir lá no YouTube. Você vai achar, continue servindo quando Deus não te revela o próximo passo. Continue servindo. É isso que nós temos que fazer. 2, vamos falar do Abraão, então. O que o Abraão fez quando Deus não revelou para ele o próximo passo? Falei com vocês já sobre o Davi, né? Falei sobre o Davi. Agora vamos falar do Abraão, por quê? Porque o Abraão também foi um homem que Deus chamou, fez inúmeras promessas para ele, contudo Deus não revelou para ele o próximo passo. Quando que iria acontecer? Aonde que era essa terra? Para onde que ele iria caminhar? Deus não revelou para Abraão. Então, o primeiro passo que nós aprendemos na live passada sobre o Davi é: continue servindo. Você sabe que você tem chamado, você sabe que Deus te escolheu, não tenha vergonha dos irmãos. Porque o que o Davi fez? O Davi voltou para o pasto, voltou a servir as ovelhas. Talvez os irmãos começaram a debochar, olhar para ele e dizer: ô, tu tem unção para ser rei, tá voltando para aquelas ovelhas, tá voltando para o pasto, voltando para lá. Quando você sabe quem você é e para o que Deus te chamou, você não se importa de voltar para o pasto. Eu não me importo com o que os outros dizem ou pensam de mim. Os irmãos dele devem ter debochado dele de forma que a gente não imagina. Porque você imagina, quando ele foi lá, pensa comigo, entregar aquele queijo e ele viu Golias, olha o que o irmão dele debochou dele. Debochou, falou tanta coisa para ele. Então você imagina nesse dia que ele foi ungido. Por quê? Porque todos eles queriam unção. Todos eles queriam. Tanto é que o pai do Davi faz todos passarem diante do profeta e nenhum foi ungido. Ou seja, eles queriam unção. E normalmente quem quer unção, quando vê você ser ungido, você ser chamado, eles vão te invejar e às vezes vão fazer de tudo para te incomodar e para te provocar. O que fazer quando Deus não revela o próximo passo? A live passada, Davi, continue servindo. Live de hoje, Abraão. Gênesis 12, versículo 1. Vamos lá do 1 ao 4. Tomando aqui antes que esfrie, né? Gênesis 12, do 1 ao 4. Ora,
O Senhor disse a Abraão: sai da tua terra e da tua parentela. Gênesis 12:1. Se você não parou para compartilhar, tira um minutinho agora e você pode compartilhar a live aí. Você vai nos ajudar a alcançar mais pessoas nessa manhã do Café com Sabedoria. Vamos lá, Gênesis 12:1. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra e da tua parentela e da casa do teu pai. Agora olha o que Deus vai falar para ele. Para a terra que eu te mostrarei. Para a terra que eu te mostrarei. Em outras palavras, Abraão, eu tenho uma promessa. Bom, podemos continuar lendo 2, vamos ler, depois eu volto. Far-te-ei uma grande nação, abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, tu serás uma bênção, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Olha mais, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. 4. Assim partiu Abraão, diz o texto bíblico, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele, e era Abraão da idade de 75 anos quando saiu de Harã. Então vamos parar para meditar sobre isso aqui. Deus chega e chama o Abraão. Deus chama o Abraão. E Deus diz: Abraão, você vai pegar a sua família. Que era a família dele? Bom, era a esposa, Sara. Ele ainda não tinha filhos nessa época. E sabe o que Deus fala para Abraão? Abraão, você vai para uma terra que eu te mostrarei. Em outras palavras, agora você não sabe onde é. Mas vai lá, Abraão. Vai lá. Sai de casa e vai. Para onde? Uma terra que eu vou te mostrar. Tu ainda não sabe onde que é essa terra. Como que você vai chegar lá, mas eu ainda vou te mostrar. Olha que incrível. Deus chama Abraão, fala para ele que é uma terra boa, só não fala para ele tudo que ele vai passar nesse caminho para chegar até a terra. É isso que Deus faz. Deus chama o Abraão para uma terra que ele ainda mostraria para o Abraão. O que o Abraão faz? O Abraão tem que caminhar confiando que cada passo que ele dá, Deus revelaria o caminho. Não é fácil você pegar os filhos, pegar a família e sair da segurança, do conforto da casa, para caminhar com um Deus que não está dizendo aonde que está dizendo que cada passo que você der, ele vai te revelar. O que o Abraão fez então? Quando Deus chama ele e não revela o próximo passo, o que eu e você temos que fazer? Às vezes Deus vai nos dar um chamado, vai nos dar uma promessa. Às vezes Deus vai falar conosco sobre algo grande, algo que Ele vai fazer na nossa vida. Contudo, Ele não diz quando, não diz de que maneira, não diz aonde, não diz quem vai nos colocar lá, de que forma chegaremos lá. Não nos revela a trajetória para chegar no destino que Ele está prometendo. Muitas vezes Deus faz isso. Ele não revela a trajetória para chegar no destino que Ele está nos prometendo. Pastor, o que eu faço? O que o Abraão fez. Continue caminhando com Deus. Mesmo que agora você não esteja entendendo o porquê, você está vivendo tudo que você está vivendo, agora você não entende o porquê, você está passando por tudo que você está passando, mesmo que agora você não compreenda por que Deus está permitindo tudo isso. Não esqueça, tudo é um trabalhar de Deus na sua vida. E Deus está trabalhando em você e trabalhando no seu coração. O que fazer quando Deus não me revela o próximo passo? O que o Abraão fez. Continue andando com Deus. E talvez tudo que está surgindo na sua vida é para que você pare, para que você desanime. Talvez você tenha passado pelo julgamento dos outros, você tenha visto o olhar dos outros, você tenha passado por cada situação. O que eu quero dizer para você é: faça o que o Abraão fez. Quando Deus não te revela o próximo passo, não te revela a trajetória para chegar no destino que Ele te prometeu. Pastor, o que eu faço? Continue caminhando com Deus. Continue caminhando com Deus. Continue caminhando com Deus. Não importa o que está acontecendo, não importa o que você está passando. Continua caminhando. A cada passo, Ele vai te mostrando o que Ele pode te mostrar. Aquilo que Ele não pode me mostrar, o que eu faço? Confie. Não é fácil largar o conforto. Não é fácil. Quando Deus diz que tem algo grande, tem que deixar esse emprego para procurar outro ou para começar o próprio negócio. Não é fácil pegar filhos, família, sair da segurança para andar num caminho que eu não sei. Isso se chama fé. Por isso que o Abraão é chamado de pai da fé. Porque ele tem que sair da casa do pai dele, da terra, da parentela. Ele tem que sair de tudo. Largar tudo aquilo, o conforto, a segurança, a estabilidade, para andar
num caminho que ele não sabe. Olha o que diz o Senhor disse ao Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai. Olha o interessante esse ponto. Para a terra que eu ainda te mostrarei. Ou seja, eu não vou te mostrar agora. Vai ter a hora que eu vou te mostrar. Então caminha comigo e confia. Não importa se tu não sabe o caminho, não sabe qual é o próximo passo. Confia. Ele disse assim, confia. É como se Deus estivesse dizendo, você vai ter que confiar. É para uma terra que eu ainda vou te mostrar. Você que está aí do outro lado comigo. Você sairia? Largaria tudo para andar com Deus para um futuro incerto? Aonde você não sabe aonde é essa terra, como é que você vai chegar, quando que vai acontecer, de que forma. Você sairia caminhando para um futuro incerto? Um futuro incerto? Abraão fez isso. Por isso que ele é chamado de pai da fé. Porque ele saiu para caminhar com Deus para um futuro incerto. Eu não sei o que você está vivendo, não sei o que você está passando, mas eu vim aqui te dizer, já estudamos 2 pontos dessa mensagem. O que fazer quando Deus não me revela o próximo passo? Continue servindo, volta para o pasto, como Davi. Ele voltou a cuidar daquelas ovelhas que o pai entregou para ele. Continue fazendo aquilo que Deus te chamou para fazer, que você já estava fazendo quando ele te chamou. Porque na hora que você tiver que parar, ele chama você. Deus chama o Abraão, e o que o Abraão faz? Continua caminhando com Deus. Mesmo sem saber aonde que seria o futuro, quando que ele chegaria no destino, para onde ir. Deus, quando ele dava o passo, Deus revelava o caminho. É para cá, Abraão, é para lá, Abraão, é para esse lado, vai para o deserto, vai para esse lado, agora sai daí, vem para cá, vai para aquele. Ou seja, era incerto o futuro dele, o trajeto dele. Mas o que o Abraão fez? Mesmo sem saber onde era a terra, Abraão continuou caminhando com Deus. Mesmo sem saber para onde Deus levaria ele, Abraão não deixou de dar um passo de fé. Isso se chama fé. Largar tudo, sair da casa do pai, largar o conforto, largar os servos, largar tudo que ele tinha para caminhar com Deus, isso é fé. Por isso que Abraão é chamado de pai da fé. Pastor, o que fazer quando Deus não me revela o próximo passo? Terceiro ponto dessa mensagem, Gênesis, capítulo de número 37. Terceiro ponto da mensagem, Gênesis 37. O que fazer quando Deus não revela o próximo passo? E às vezes Deus faz isso na nossa vida. Ele te chama, ele te dá promessas, só que ele não diz quando, aonde, de que maneira, para onde você vai, o que ele vai fazer. Deus é um Deus do mistério. Para que ele faz isso? Talvez para você ver que ele é Deus e para que você aprenda a confiar e depender dele. Vamos lá, Gênesis 37, todo mundo junto aí. Vamos lá, vamos comigo. Terceiro ponto da mensagem. 3 pontos que eu queria falar com você. Semana passada falei do Davi. Continue servindo. Volta a fazer o que você faz. 2. Abraão. Continue caminhando com Deus, mesmo que você não saiba qual é o caminho. Vá em frente. Larga tudo e continue indo em frente com Deus. Pastor, mas como é que eu vou caminhar? Eu não enxergo o caminho. E como é que eu sei? Eu não consigo enxergar o caminho debaixo dos meus pés. Para isso que nós precisamos de fé. E por isso que o Abraão é chamado de pai da fé. Porque largar tudo e sair caminhando sem saber para onde, isso é muita fé. Temos que ter essa fé. Terceiro passo. O que fazer quando Deus não me revela o próximo passo? Ele não me diz o que ele vai fazer. Terceiro ponto, quer anotar? O primeiro é, continue servindo, continue caminhando com Deus. Terceiro ponto, continue sonhando com a promessa que ele te deu. Porque normalmente ele te deu um sonho, te deu uma promessa. Só que ele não revela quando, o que ele vai fazer, de que forma. Continue sonhando. Pastor, por que continuar sonhando? Porque o sonho é como uma anestesia. Quando a gente tem um sonho, é como se a gente tivesse anestesiado. A gente não dá bola para o que os outros dizem. Não dá bola para as críticas. A gente não dá bola para os problemas. Porque o sonho é como se fosse uma anestesia na alma. A gente não sente mais a dor porque a gente está sonhando. Continue sonhando. Quando a gente está sonhando, nada nos atinge. Continue acreditando no que Deus falou que Ele faria na sua vida, na promessa que Ele te deu. E saiba que tudo que você vai passar é um processo. Eu vou finalizar no Continue Sonhando, eu vou começar com você, aqui no José, as fases do processo. Você sabe que tudo na nossa vida é um processo de Deus. Traição, inveja, ingratidão, esquecimento, acusação, decepções.
Tudo que você está passando é um trabalhar de Deus na sua vida. Vamos lá, Gênesis capítulo 37. Vamos falar então, começar aqui sobre o José. E o terceiro ponto da mensagem, o que fazer quando Deus não me revela o próximo passo é: continue servindo. 2, continue caminhando com Deus. Continue servindo Davi, continue caminhando Abraão. 3, continue sonhando, José. Continue sonhando com aquilo que Deus te prometeu. Gênesis 37, versículo 5, leia. E sonhou José um sonho, olha só. Só que a atitude dele foi: contou para os seus irmãos, por isso o aborreciam ainda mais. E disse: ouvi, peço-vos, este sonho que eu tenho sonhado. E eis que estávamos atando molhos no meio do campo, e o meu molho se levantava e ficava em pé, e os vossos molhos o rodeavam e se inclinavam ao meu molho. Então José teve um sonho. Qual era o sonho de José? Que ele seria grande, que ele cresceria. O sonho dele é que ele seria o maior da casa dele, que os irmãos teriam que se prostrar diante dele. Isso provocou uma raiva, uma indignação dos irmãos, porque o José tinha um sonho. Sabe o que você precisa para as pessoas te invejarem? Só ter um sonho. Só ter um objetivo, um alvo na sua vida. Só você está encantado com o seu sonho. Porque a maioria das pessoas não tem propósito. Vivem a vida sem um objetivo. A maioria das pessoas levam a vida com a barriga. Elas não sabem o que elas querem, para onde elas irão, o que elas têm para a vida delas. E é só você ter um plano, ter um sonho, um objetivo, um desejo para a tua vida. As pessoas vão começar a te invejar. Por quê? Porque elas queriam ter o sonho que você tem, o ânimo, a vontade, a gana de viver, de conquistar, que às vezes você tem. Então os irmãos do José começaram a invejar ele. Não te preocupa, hein? Porque às vezes os teus primeiros inimigos não serão aqueles que estarão longe de ti, mas aqueles que estarão próximos e muitas vezes à sua volta. Ele teve um sonho. E o que aconteceu? Deixa eu pular lá para o capítulo 41, que ele vai encontrar os irmãos dele. O faraó vai mandar chamar o José. Você sabe por tudo que o José passou. Você sabe que o José passou pela traição. São processos do sonho que nós vamos falar na live que vem. Eu vou falar sobre cada processo que o José passou e que nós vamos passar quando temos um sonho. Nós vamos passar por um processo. Pastor, o que eu faço quando eu estou passando por esse processo? Fique firme, não desista, não desanime, não pare. Faça as 3 coisas que eu estou falando com você hoje. Continue servindo, porque às vezes tu tem promessa, mas parece que ela não se cumpre. Continue servindo, volta a servir, volta para a humildade. Continue caminhando com Deus, mesmo que você não saiba qual é o próximo passo para dar na sua vida. E o terceiro, como José, não deixe de sonhar. Porque o José passou por tudo que ele passou. Depois que ele revela o sonho para os irmãos, eles planejam matar o José. Eles jogam o José numa cova. Eles vendem o José para os ismaelitas. E o José vai parar no Egito. Ele é comprado por um homem chamado Potifar, vira escravo. Ele trabalha na casa do Potifar. A mulher do Potifar dá em cima dele, não consegue nada porque ele era um homem honesto. Então ele é lançado na cadeia, acusado de ter abusado da mulher do Potifar. Mentira. Na cadeia, você imagina, injustiçado, acusado de um crime que você não cometeu, ele encontra 2 pessoas, o copeiro e o padeiro, Mor, que trabalhavam para o faraó. Você vê que Deus sabe para onde ele leva você, por mais que você não entenda, e às vezes pode ter sido a injustiça que te levou para esse lugar, que te rebaixou de cargo, que está fazendo você passar pelo que você está passando hoje. Calma, não é injustiça, é Deus. A gente tem que entender que por detrás de tudo que estamos vivendo, que estamos passando, por detrás de tudo que está acontecendo na nossa vida, na minha e na sua, você que está aí comigo pelo Face, pelo Instagram, estou com 2 câmeras aqui, é Deus. E você tem que aprender a confiar nos planos de Deus. Na hora a gente não entende por que eu estou passando, porque nós queremos compreender tudo. Não queira compreender. Só faça uma coisa: confie no processo de Deus. Confie no que Deus está fazendo, porque daqui a um tempo, quando Ele colocar você no destino, você vai olhar para trás, você vai perceber que valeu a pena ter enfrentado tudo que você enfrentou. O José teve um sonho, olha por tudo que ele passou. Aí ele cai na prisão, ele começa a administrar a prisão para o carcereiro. O que mais que vai acontecer com o José? Ele vai interpretar o sonho do copeiro e do padeiro.
Eles tiveram um sonho e o José interpreta o sonho deles e o sonho deles se concretiza. O faraó manda chamar de volta os dois. Um é enforcado, o outro fica servindo o faraó. E tá lá o José disse, olha, lembre-te de mim. O José falou para eles que eles deveriam se lembrar. Sabe o que aconteceu? Passaram 3 anos e ninguém lembrava do José. Parecia que o José estava esquecido. Essa é uma das últimas fases do processo do sonho. Quando nós ficamos esquecidos. Parece que ninguém olha para você, ninguém chama você, ninguém lembra de você. Parece que todo mundo te esqueceu e te abandonou. Não. Ninguém te esqueceu e ninguém te abandonou. É o processo. Esse é o processo do sonho de Deus. Então você tem que acreditar que Deus está trabalhando na sua vida. Só que teve um dia que Deus manda chamar o José. E é aqui que eu quero voltar com você em Gênesis 41, para você entender que o José nunca parou de sonhar. Continue sonhando, continue acreditando naquilo que Deus prometeu e naquilo que Deus tem para ti. Por quê? Porque o sonho é anestesia da alma. Quando a gente está sonhando, parece que não dói mais. Quando nós estamos sonhando, parece que nada nos atinge quando a gente tem um sonho. As pessoas podem rir de você, mas você não dá bola, nada atinge você. Quando você tem um sonho é como se a gente tivesse anestesiado. Parece que nada atinge a nossa vida. E o faraó vai mandar chamar o José. Eu quero te mostrar que o José acreditava no sonho. Eu quero te mostrar que o José acreditava, porque olha a atitude que ele toma quando o faraó manda chamar ele. Terminei meu café aqui, vamos lá. 41:14. Gênesis 41:14 agora. Leia comigo o que diz a Bíblia. Então, depois de 3 anos que ele adivinhou o sonho do copeiro e do padeiro, e ele estava esperando chamarem ele, fora o tempo que ele já estava na prisão. E quantos anos ficou no Egito? Então Deus ele fala lá no início e o fim. Só ele não diz o processo que nós passaremos para chegar no destino que ele tem para mim e para você, na realização do sonho. Então enviou o faraó e chamou a José, diz a Bíblia Sagrada. E o fizeram sair logo da cova, então ele estava na prisão. Olha o que o José fez quando o faraó chamou ele. Ele se barbeou e ele mudou as suas vestes. E ele veio até o faraó. Pastor, como assim? Sabe que eu entendo? Que o José estava lá naquela prisão. Mas sabe, lá na parede, ele deveria ter um cabide. E ele deveria ter uma roupa assim que ele deveria ter deixado prontinha. Porque o José pensava, o dia que o meu sonho for se realizar, que Deus vai fazer eu ser grande, ele me prometeu, a minha roupa já está preparada. A minha roupa já está preparada. Você sabe que a Bíblia diz que ele trocou de roupa, ele foi lá, fez a barba, se ajeitou. Ou seja, isso é a atitude de uma pessoa que já estava esperando ser chamado. Isso é a atitude de uma pessoa que estava acreditando no cumprimento do sonho. É a atitude de uma pessoa que estava acreditando que Deus iria fazer. E você que está aí do outro lado, você ainda acredita ou já está desanimado diante de tudo que você está passando? Você que está aí do outro lado comigo assistindo essa live pelo Instagram, pelo Facebook, você ainda acredita ou é uma pessoa que já está desanimada, desistindo diante de tudo que você está passando, das adversidades, dos problemas? O José amadureceu. Quando ele encontra os irmãos dele, sabe o que ele fala para os irmãos dele? Eu entendi. Não foram vocês. Vocês não me fizeram nada. Tudo fez parte do plano e do processo de Deus. A traição, vocês me venderem, vocês fazerem mal para mim, fez parte do processo. Então José entendeu, você tem que se preparar para aquilo que Deus tem para você. A roupa do José já estava pronta, pendurada. A Bíblia diz, e quando mandaram chamar José, fizeram ele sair da cova, ele se barbeou. O cara que está desanimado não faz a barba, não troca de roupa, ele vai de qualquer jeito, chega lá, o que tu quer, faraó? Ah, não, eu não, estou desanimado, esse Deus me abandonou, estou esquecido aqui na prisão. Você não está esquecido. Cada tempo que está passando, e parece que ninguém lembra de você, que ninguém chama você, que ninguém escolhe você, calma. É que nem o vinho. Quanto mais tempo ele fica guardado, maior é o valor dele. Então, você não está esquecido. Você está criando valor. Você não está esquecido, não. Você está sendo preparado para um dia Deus usar você. Calma, confia, continue servindo, continue fazendo o que Deus te deu para fazer. O que Deus te deu para fazer? Faz. Eu me lembro quando eu comecei, o meu pastor me colocava na porta com roupa normal, nem usava roupa de obreiro. Não usava nada, eu estava lá na portaria da igreja. Sabe o que eu fazia? Servia de todo o meu coração,
Cada pessoa que passava ali atendia com amor, com alegria. Continue servindo. Vai chegar o dia que Deus vai mandar chamar você. Não importa onde você está, o que você está fazendo. Você nunca está esquecido diante de Deus. Ele não esquece um filho dele. Aí diz, ele se barbeou, ele mudou as vestes dele. E ele veio até o faraó. Chegou o grande dia de estar diante do faraó. Você não pode estar desanimado. Você não sabe o dia que Deus vai chamar você. Você tem que estar acreditando na promessa, no sonho, naquilo que ele falou que ele faria na sua vida. E faraó disse ao José, olha que interessante, esse ponto aqui é muito interessante, para você ver como o José nunca deixou de sonhar. O José nunca deixou de acreditar no Deus que ele servia. Mesmo passando por tudo que ele passou, ele nunca deixou de acreditar. Olha o que o faraó disse. Eu sonhei um sonho. E ninguém há que o interprete. Agora olha só. Se você está com a Bíblia e tem uma caneta, você tem que anotar isso aqui. Mas de ti, olha o faraó dizendo, eu ouvi dizer que quando tu ouves um sonho, José, tu interpreta. Olha que interessante. Trate bem cada pessoa que Deus vai colocar no teu caminho. Sabe por quê? Tu não sabe qual delas vai falar de ti pro faraó. José tratou bem o copeiro e o padeiro. Um deles, aquele que viveu, porque o outro morreu, levou o nome dele para o faraó. Quando o faraó teve um sonho, ninguém entendia, ninguém sabia. Estava lá o copeiro do rei, que o José adivinhou o sonho, o padeiro tinha morrido, né? José adivinhou o sonho. Talvez o faraó estava assim intrigado. O copeiro, que é aquele que tomava qualquer coisa que o faraó fosse beber, água, suco, tudo, antes, porque se tivesse veneno ele morria. Então ele provava as comidas do rei, tudo que o rei tinha. Ele deve ter visto o rei intrigado e o rei deve ter falado com ele. Ele deve ter dito, olha rei, eu conheci um homem na prisão, que quando eu tive um sonho, ele adivinhou o meu sonho. E deve ter contado toda a história. O rei disse, manda chamar esse cara aí, quem ele é, tá na prisão? Manda ele vir aqui. E mandou. E olha o que diz, mas de ti eu ouvi dizer. Agora o que ele ouviu dizer? Do testemunho que o José deu quando ele estava na prisão esquecido. Quando ele estava lá dentro da prisão esquecido. Ele deu um bom testemunho. Mesmo se sentindo esquecido, ele jamais deu um mau testemunho. Ele deu um bom testemunho. Mesmo nas horas difíceis. Não esqueça. O teu bom testemunho é o que vai te levar mais longe. Principalmente nas horas difíceis é que você tem que dar um bom testemunho. Sabe por quê? Porque tu não sabe quem é que está te vendo. Tu não sabe quem é que está te observando. Nas horas difíceis é que você tem que dar um bom testemunho. Naquela hora que dá vontade de chutar o balde, fazer tudo errado, que ninguém está te vendo. É nessas horas que você tem que dar um bom testemunho, porque o teu bom testemunho vai te levar longe. O bom testemunho do José na prisão, o bom testemunho do José no Egito, levou ele até o faraó. Se ele desse um mau testemunho lá naquela prisão, fosse um cara murmurão, reclamão, ele jamais chegaria diante do faraó. Eu não sei o que você está passando, mas trata bem todo mundo que está passando pelo teu caminho. Não importa o que eles estão te fazendo, faça o bem. Dê a outra face, devolva o bem para quem está te fazendo mal, porque o teu bom testemunho é o que vai te levar longe, é o que vai levar você muitas vezes diante do faraó, diante daqueles que vão poder te abençoar. Dê um bom testemunho. Aí o faraó disse para ele, mas de ti eu ouvi dizer que quando tu ouves um sonho, tu interpretas. O que levou José até o faraó? O bom testemunho. Eu quero perguntar para você que está aí do outro lado, o que nós ouvimos dizer de você? O que a gente ouve dizer de você? A gente tem que parar para pensar nisso. O que nós ouvimos dizer de você? Que está aí do outro lado, me ouvindo nessa manhã pelo Facebook ou pelo Instagram. O que a gente ouve dizer de você? Bom testemunho. E respondeu José a Faraó. Olha o que José vai falar para ele, dizendo, isso não está em mim. Humildade. José não, capaz, eu estou diante de uma pessoa importante, então é eu que interpreto. Não, ô rei, não está em mim. Olha o que ele disse, Deus dará resposta de paz a Faraó. Agora, se o José tivesse magoado e revoltado, talvez ele diria assim, talvez ele diria assim, não, esse Deus aí não sei não, eu não interpreto mais nada, eu já estou meio chateado com esse Deus. Não, ao contrário, ele estava na fé, esperando o dia dele. Então, 3 coisas que eu estou falando contigo sobre o que fazer quando Deus não me revela o próximo passo. 1. Davi, continue servindo. Davi, mesmo ungido para ser rei, voltou para o pasto
e continua cuidando das ovelhas, porque não foi no outro dia que ele sentou no trono. Deus te deu uma promessa, eu não sei quando que ela vai se cumprir. Continua fazendo cada atividade, cada tarefa que ele te deu com amor, com alegria, dando o seu melhor. Pastor, mas eu só tenho 5 ovelhas. Cuida das 5, porque quem cuidar das 5, um dia vai estar cuidando de 500. Se dedique, dá o seu melhor. Segundo passo, Abraão, continue andando com Deus. Mesmo que ele não te revele o caminho, ele diga, para uma terra que eu vou te mostrar, eu não sei para onde Deus vai me levar amanhã, mas eu vou continuar andando com ele, com alegria, com fé, acreditando que ele está me levando para o melhor para mim. 3. José, continue sonhando. Depois de anos no Egito, quando mandam chamar, ele tem uma roupinha pronta. Por que ele tem uma roupa pronta? Porque ele acreditava que o sonho ia se cumprir e ele estava preparado para o dia que chamassem ele. Ele separou a melhor roupa para botar, porque ele sabia que o dia dele ia chegar. O sonho é uma anestesia. Quando a gente está sonhando, é como se nada nos atingisse, como se problema nenhum nos atingisse. Continue sonhando. 3 coisas você vai fazer. Primeiro, continuar servindo. 2, continuar caminhando com Deus. 3, continuar sonhando. Vamos seguir o exemplo desses 3 homens, Davi, Abraão e o José. Continue sonhando. E o mais interessante na vida do José é que o que levou ele diante do rei foi o bom testemunho. Nunca deixe de dar um bom testemunho, de viver o que a palavra diz. Ninguém viu ele murmurando na cadeia, ninguém viu ele se queixando, se vitimizando, dizendo que ele estava injustiçado dentro daquela prisão, que ninguém olhava para ele, que ele estava esquecido, que ninguém lembrava dele. Desse jeito você não vai longe, reclamando, murmurando, com o coração assim, dizendo, ninguém me chama, ninguém me vê, olha, eu estou trabalhando. Calma, Deus está vendo você. O silêncio não é ausência de Deus. Silêncio não é ausência de Deus, ao contrário, Deus está observando. O bom testemunho, Faraó disse para ele no 15, mas de ti ouvi dizer. E o que as pessoas estão ouvindo dizer de você que está aí do outro lado? Dê um bom testemunho. Semana que vem agora, na próxima segunda aqui de novo às 7h40 no Café com Sabedoria, eu vou estar falando com você sobre algo muito interessante que é o processo desse sonho. Que primeiro Deus dá a promessa. A última coisa que vai acontecer é o crescimento, o cumprimento da promessa. Agora nós vamos passar por várias fases que você não vai entender. Tem fases que tudo vai dar errado na sua vida. Pastor, o que eu faço? É difícil. Confia. Acredita que Deus está cuidando de ti. Acredita em cada palavra e cada promessa, porque se o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Então nós vamos passar pelo processo da inveja, vamos estudar a vida do José, você vai ver tudo que ele passou com os irmãos. Injustiça, ingratidão, traição, esquecimento, acusação, luta, vontade de desistir, desânimo. Vamos passar por várias fases, como o José passou por várias fases. Nós vamos passar também até o dia que a promessa na nossa vida vai se cumprir. O que eu faço quando eu estou passando por essas fases? Continue firme, confie em Deus, continue servindo a Deus com alegria, sem jamais desanimar e sem jamais desistir. Dependa do Senhor sempre, tá bom? Espero que a mensagem tenha falado com você nessa manhã de segunda-feira. Isso é uma palavra para a gente começar a nossa semana. Quero convidar você que está comigo no café a também, se for possível, estar comigo nas lives da noite, né? Hoje é dia 19, hoje eu vou meditar com você no Provérbios, capítulo de número 19. Todo dia à noite, 11 horas, eu entro na live, faço uma oração e meditamos no Provérbios do dia. Durante o mês de setembro, né? Estou fazendo esse propósito, tá? A live do café vai continuar. Setembro eu faço oração à noite, mas o café eu sempre faço pela manhã aqui na segunda-feira com você. Eu quero deixar um abraço para todo mundo que está comigo, seja pelo Instagram, pelo Facebook. Agradecer a sua companhia até agora. São 8h23. Eu quero finalizar fazendo uma oração e eu quero que você, junto comigo agora, diga para Deus que o que nós vamos fazer é confiar. Quando você não entender e não sabe o que fazer, confia. Continue servindo. Jamais deixe de servir, porque Deus é bom. Tem coisas que agora Deus não revela, mas amanhã você vai entender o porquê. Você vai entender que tudo que Deus fez é para o nosso bem. Confiar é acreditar no caráter do Deus que nós servimos. Isso é confiar. É acreditar no caráter do Deus que eu sirvo e acreditar que Ele é bom. Ele é bom. Na hora a gente não entende, mas temos que aprender a confiar. Vamos fazer uma oração. Pai, obrigado
por cada pessoa que está aqui, muitos que ainda assistem gravado, de forma gravada aqui, a nossa live do Café com Sabedoria. Muito obrigado, Senhor. Já faz alguns anos que eu faço o Café com Sabedoria e eu agradeço, Senhor, por essa oportunidade, por cada ensinamento, como nós temos aprendido e estamos crescendo com o Senhor através do café, onde o Senhor tem falado conosco, tem aberto o nosso entendimento. Eu quero colocar diante de Ti a vida dele e dela, de cada pessoa que aqui está, e dizer: Senhor, nos ajuda a seguir os passos desses 3 homens de Deus. O Davi continuou servindo, o Abraão continuou caminhando, mesmo sem saber para onde ele ia. O José, mesmo passando por todas aquelas dificuldades, lutas, decepções, parecia que cada vez piorava, ele jamais deixou de sonhar. E talvez essa pessoa tenha passado por tantas lutas, tantas dificuldades, às vezes o desemprego, a decepção, a quebra, e às vezes a gente não entende o porquê, mas é um processo. Deus está trabalhando, quebrando o vaso velho para fazer de você um instrumento nas mãos dele, o vaso novo. É um processo. Faça como José. Nunca deixe de sonhar com a promessa que ele te deu. Continue acreditando na promessa. Dê o seu melhor em cada oportunidade que aparecer na sua vida. Eu abençoo. Tem pessoas que têm decisões para tomar, negócios para fechar, que pediram oração por si, por um familiar. Alcança todos. Que todo mal desapareça. Saia em nome de Jesus, Pai. Abençoa nossa semana. Deus, eu abençoo o nosso mês que ainda não terminou. E eu creio que o Senhor ainda tem muito para fazer nas nossas vidas nesse mês. E eu abençoo cada um deles em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, queridos. Um abração. Obrigado pela sua presença aí comigo no Café com Sabedoria. Quem está no Instagram aqui. Instagram eu estou começando, né? Poucas lives que eu tenho feito, mas está aumentando o número aqui. O Face já estou acostumado a fazer. Tem aqui muitas pessoas que acompanham. Obrigado mesmo. Se você ainda não segue a minha página no Facebook, vai lá, começa a seguir. Se você também não segue o perfil no Instagram, alguém marcou você aqui, você pode seguir também, tá? E quiser acompanhar algumas mensagens, meu canal no YouTube, toda segunda vai estar lá a transmissão do Café com Sabedoria, quarta entra a mensagem que eu prego, e sexta também entram as mensagens que eu prego aqui em Santa Maria, tá bom? E se alguma mensagem ajudar você, de alguma forma te ajudar, eu já fico feliz. Se de alguma forma ajudar você, eu já fico feliz, tá bom? Boa semana, forte abraço, Deus abençoe todos e até hoje à noite, 11 horas, vou estar entrando na live da oração da noite com Provérbios, tá? Deus abençoe, um abração.